Botar uma aguinha. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui recebendo todos vocês. Realmente, hoje, nosso auditório está florido. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. É um prazer ter vocês aqui. A presença do professor aqui também, muito feliz. E de cada um dos nossos alunos de graduação, de mestrado, convidados que aqui estão presentes. Cíntia, obrigada pela presença. Cris, que tem nos apoiado também nessa disciplina. E aí, eu vou passar a palavra agora para o nosso teaching assistant, eu gosto de chamar ele em inglês, acho mais bonito que monitor. Teaching assistant, Alisson, que vem trabalhando nessa disciplina, eu acho que pelo menos mexe como monitor, não é isso? Monitor em estágio docente, no mestrado. Né? E eu não sei se você acabou participando quando era aluno do TCC também, não. Eu participei da disciplina, no TCC, depois entrei no mestrado, participei de novo, fui ao mesmo tempo teaching assistant da graduação, da disciplina, e agora só como monitor. E realmente tem sido um prazer trabalhar com a Alisson, né? Cada dia ele aprende mais com a sua excelência, a dedicação, e sempre o sorriso no rosto. A professora ele fica desesperada, passa a tarefa e ele vai dar certo, é possível, a gente vai conseguir. E aí ele dá essa calma para a gente. Vejam, essa disciplina é uma disciplina diferente, eu gosto sempre de dar essa introdução, porque espero que sirva de aprendizado para outros professores que queiram fazer componentes curriculares de extensão como esse, né? Nós temos duas formas de computar a carga horária de extensão dos alunos de graduação. Vocês sabem que vocês têm que pagar 10% de sua carga horária. Por exemplo, em engenharia civil nós temos 3.200 horas, 10% deveriam ser com carga horária de extensão. Alunos que têm bolsa e participam dos projetos que eles chamam de ACR, né, que são atividades complementares de extensão, eles recebem a carga horária suficiente para cumprir essa exigência. Carol foi bolsista PDTE, esse ano é bolsista PFA de extensão. Joab, o ano passado, foi do PFA, esse ano é do PDTE. Então, são dois alunos de graduação, um de elétrica, outro de civil, né, que tem a carga horária de extensão. Só que todos os alunos de graduação têm que cumprir. E a novidade dessa disciplina é que essa é uma disciplina de alunos de mestrado e de graduação que trabalham juntos. E, geralmente, eu não conheço outros componentes curriculares de extensão para alunos de mestrado. E aí, o que tem de novidade nesse componente é que os alunos do componente têm que protagonizar atividades de extensão. Então, a gente planeja juntos, nas primeiras aulas são mais teóricas, porque aí eu trago, por exemplo, o nosso componente é sobre sustentabilidade, a história da sustentabilidade no Brasil, no mundo, as dimensões, como, por exemplo, na construção civil, a gente tem focado muito nos indicadores ambientais. O que fica faltando são os sociais, principalmente para a área de construção civil. Tanto é que eu já convido vocês para a palestra da semana que vem. Nós vamos ter nosso colega Luca e Joab apresentando indicadores, ou a dimensão social da sustentabilidade aplicada a projetos de construção. É uma novidade, assim, não é novidade, a gente já conhece, mas aqui no Brasil a gente ainda não aplica tanto quanto deveria. Então, eu acho que vai ser uma aula super massa. E, além disso, vamos ter a apresentação de Natália, que está fazendo seu TCC, está finalizando seu artigo, que ela vai submeter a um congresso latino-americano, não é? Preparado pela Alta Paulista, né? E, se Deus quiser, se o artigo for bem classificado, também vai ser publicado em revista e vai computar como TCC dela. Então, a aula que vem, protagonizada por esses alunos, a parte, inclusive, de sustentabilidade social vai ser toda dada em inglês. Preparem e pratiquem seu inglês. É isso, Joab? Eu entendi correto ou não? Yes. Perfect. It's all in English. We're going to practice our English. Mas a palestra de hoje eu vou pedir para a Alisson. Alisson, é só uma palestra hoje ou nós temos duas? Estamos esperando os outros palestrantes aparecerem. Certo. Como era o outro tema que eu esqueci? A de Hortência. Hortência e Fernanda, né? E certificadores. Ah, sim. Aí, só para vocês saberem os temas que a gente foi abordando, na última aula que eu dei, se eu não me engano, eu falei um pouco sobre como é que fazem as certificações técnicas de sustentabilidade aplicada à construção. E aí a gente disse, mas a gente quer entender melhor
profundidade dessas certificadoras, os indicadores, porque a gente chegou à conclusão que muito pouco a gente fala sobre a dimensão social dentro desses indicadores de certificação de sustentabilidade, aqui no Brasil, inclusive, né? Então, eles vão dar essa introdução, que na realidade é a introdução da aula dos meninos da próxima semana. Então, vamos esperar, sim, mas a aula de Matheus, na realidade, vem como uma curiosidade da gente. A gente sabe que a parte de energia elétrica é uma parte de muito interesse, principalmente nos países desenvolvidos. Eles têm uma matriz energética suja, eu diria, né, que ela polui muito, eles usam e consomem muita energia, eles só vivem em lugares com ar-condicionado. Então, tem um consumo energético por pessoa muito maior que a gente. Aqui, muitas coisas que eles querem reduzir, a gente quer aumentar para chegar a um nível básico. Por exemplo, consumo de água nas áreas rurais e, por exemplo, em áreas de interesse social, são muito baixas aqui. A gente quer aumentar para um nível adequado de consumo, né? O que a gente, por exemplo, a gente tem um prejuízo muito grande na área de saneamento. A gente já falou isso aqui. 2/3 da nossa população não tem coleta de esgoto. Isso é inadmissível, porque esse esgoto está saindo todo dia. 1 milhão de pessoas estão jogando esse esgoto diretamente nos canais e mar. Então, isso é inaceitável. Somos engenheiros civis, se a gente não resolver isso, quem é que vai resolver? Então, por favor, vocês que são os nossos gestores daqui, por favor, trabalhem nisso. Eu sei que são coisas que ninguém vê. Ninguém quer trabalhar com esgoto, ninguém quer trabalhar, né, com iluminação, esses elementos, porque ninguém vê, né? Mas eles têm um grande impacto social. E eu sempre digo para os meus alunos, R$1 investido na infraestrutura economiza R$4 que a gente já está gastando na área de saúde. Então, você não vê, mas vai sentir no seu bolso, com certeza, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o meu querido Alisson. Sim, eu vou ter que dar que vai apresentar nosso palestrante de hoje, que vai falar um pouco sobre a eficiência energética nas edificações. Então, boa tarde a todos. Como a professora já me apresentou aqui também, sou Alisson Lopes, sou monitor daqui da disciplina. E hoje a gente vai ter o prazer de ter 2 palestras durante o dia, começando agora com a palestra do mestre Matheus, né, que vai ser sobre eficiência energética em edificações, que é uma expertise que ele já vem trabalhando com isso, inclusive é formado nessa parte, né, trabalhou nisso no seu mestrado. Matheus, ele é graduado em Engenharia Civil, aqui pela Católica, né, a Universidade Católica de Pernambuco, e também é mestre formado na Universidade Federal de Santa Catarina, é isso? E ele trabalha na Tecomate como coordenador de análise de desempenho térmico, eficiência energética e certificações ambientais, sustentabilidade para edificações. Então, essa palestra tem muita coisa, né, para trazer muito conteúdo ótimo para a gente que a gente precisa. E eu gostaria também de frisar aqui depois, por favor, leiam aqui no QR Code, se estiver muito longe, a gente pega um e passa aqui para vocês também avaliarem as palestras, para melhorar, a gente ficar numa melhoria contínua do evento, tá? É uma avaliação que a gente precisa. Então, Matheus, muito obrigado por estar aqui e sinta-se à vontade para fazer a palestra. Obrigado, Alisson, pela palavra. Boa tarde, pessoal. Como Alisson bem disse, a professora, eu sou o Matheus, eu já sou mestre e tive essa oportunidade de apresentar um pouco de uma área que eu gosto, que é a eficiência energética em edificações. Eu só queria complementar um pouco da apresentação que a Alisson falou. A gente trabalha com isso hoje na Tecomate e temos uma amostra bastante interessante em termos de simulações, principalmente de desempenho térmico. Hoje nós trabalhamos em quase 600 projetos. E esses 600 vai desde Minha Casa Minha Vida, uma habitação de interesse social padrão, até uma habitação de médio e alto padrão. Então, a gente tem uma massa crítica bastante interessante. E esse é um assunto que é difícil de ver na universidade, tanto para nós. Eu sou engenheiro civil de formação, então eu não vi nada de eficiência energética. Eu acredito que muitos também não tenham tido essa oportunidade. Então, o meu objetivo aqui é mostrar... Eita... Pegou? Beleza. Então, o meu objetivo aqui principal seria abrir as fronteiras da visão de vocês sobre o que é eficiência energética, quais métodos que a gente pode aplicar, o que é que dentro de um contexto de edificação, o que é que dá para fazer para ser mais eficiente energeticamente. Então, eu vou mostrar um pouco de um aspecto mais generalista,
tudo o que é possível fazer. Então, claro que tem algumas minúcias, alguns detalhes que eu não vou conseguir abordar, meu tempo é um pouco reduzido, mas eu acredito que vocês sairão daqui pelo menos sabendo o que é que a gente pode fazer para melhorar a eficiência energética, ter um consumo mais racional de energia dentro do âmbito de edificações. E eu gosto de começar essa apresentação falando um pouco sobre os contextos de consumo energético no Brasil e no mundo. No mundo, o setor de edificações ele é responsável por cerca de 30% no consumo de energia. E essa energia aqui não é energia elétrica, é energia no aspecto geral, todo o consumo de energia, de qualquer fonte. E esse consumo de energia está muito relacionado a impactos ambientais, como emissão de CO2 e outros impactos, até mesmo impactos termoenergéticos. A gente pode falar um pouco sobre ilhas de calor mais à frente, que aqui é uma envoltória que consome mais energia e impacta nesse sentido. Já no contexto brasileiro, essa energia ela é dividida por setores. O setor das residências, por exemplo, tem uma parcela de 10%, quase 11% do consumo de energia. E esse consumo ele aumenta a cada ano, ele nunca diminui, ou dificilmente ele vai diminuir. Esse consumo é uma tendência que ele aumenta a cada ano. Nos processos de urbanização e tecnológicos, o avanço tecnológico implica em aumento ou em maior demanda de consumo energético. Na repartição da oferta de energia aqui no Brasil, nós temos uma grande contribuição de energias por fontes renováveis. Então, diferentemente de outros países, principalmente os mais desenvolvidos, dificilmente vocês virão que eles teriam uma contribuição renovável como a do Brasil, que é de quase 50%. O Brasil tem uma matriz energética bastante limpa, e isso, claro, reproduz até mesmo os impactos de emissão de CO2 do país. E aqui eu trouxe um comparativo em relação ao Brasil e o mundo, dados de 2020 e o Brasil de 2021 e 2022. Vejam que a nossa matriz energética limpa, ela varia conforme os anos, e um fator de impacto seria a energia hidráulica. Dependendo das condições de água, de chuva durante o ano, a gente tem um impacto nessa geração de energia por fontes hidráulicas, mas mesmo assim, comparado ao mundo, o Brasil tem uma matriz bastante limpa. E aqui eu trouxe um pouco sobre o setor residencial. O setor residencial no ano de 2021 e 2022, no caso, tem uma contribuição de cerca de 70% de energia renovável. Então, veja que é uma contribuição bastante relevante. E agora eu estou entrando um pouco no âmbito da energia elétrica. Vejam que eu trouxe dados do ano passado e os setores residencial e comercial, excluindo o setor público, representam uma parcela de quase 50%. Se somado no setor público, a gente pode dizer que edificações consomem mais de 50% da energia elétrica no Brasil, enquanto a indústria está um pouco acima de residencial, mas veja que estão muito próximos. A indústria não é muito distante do setor das residências. Esse é um fator que eu gosto muito de destacar, que a gente vê a indústria, né, ali acha que consome muito mais, mas no âmbito da energia elétrica, não. A residência consome bastante também. E aqui eu trouxe um gráfico da evolução desse consumo de energia elétrica para esses setores, vejam. É os setores industrial, comercial, residencial e tem outros que é iluminação pública, setor público, que está tudo somado. Esses gráficos em amarelo, vocês diriam que seria qual setor? Setor residencial, setor industrial, comercial? O que é que vocês acham? Industrial? É, exatamente. O setor industrial, veja que de 2005 a 2023, se traçarmos um patamar entre 160 e 180 terawatt-hora, ele consegue traçar uma média bem interessante, que ele respeita, ele tem esse comportamento. Já tem outro em azul, que eu já vou dizer qual é o setor, residencial. Veja que de 2005 até 2023, a gente dobrou o consumo. Então, as residências têm uma parcela bem significativa nesse consumo de energia elétrica. A gente dobrou já. Em menos de 20 anos, dobramos o consumo, enquanto o comercial também aumenta bastante, mas não como o de residência.
setor público também aumenta, então a tendência é que sempre aumente esse consumo, mas vejo que vai chegar um momento que o setor das residências vai superar o industrial, pegando a linha, né, a inclinação da reta de crescimento, então vai chegar esse momento. Esse aumento do consumo das residências ele está atrelado a vários fatores. Um deles a gente pode destacar o consumo de ar-condicionado, por essa nota técnica da EPE. Então, eles afirmam que a aquisição de ar-condicionado aumentou 237% de 2005 a 2017, e isso implicou em um crescimento de 61% na demanda de energia no setor residencial. Mas tem outro fator que talvez seja mais significativo do que o uso de aparelho de ar-condicionado, que é o aumento de residências. A gente tem um aumento de residências anual bastante grande e isso influencia, de certa forma, no crescimento da demanda, do consumo de energia também. Depois eu trago um pouco sobre a emissão de CO2 e a posição do Brasil em relação ao mundo. Vejam que o Brasil ele tem uma matriz bastante limpa. Então, somente por CO2, não CO2 equivalente, que a gente está pegando ali um gás metano, por exemplo, trazendo CO2 equivalente, mas só emissão de CO2 diretamente, o Brasil está ali em 12º lugar, primeiro China, Estados Unidos, depois Índia, Rússia e Japão. São países que emitem muito CO2. Ou seja, obviamente a gente começa a pensar na matriz energética deles, que é um pouco suja, ou bastante suja. E o setor da construção civil, nesse âmbito de emissão de CO2, ele representa uma parcela de quase 40%. Então, é um setor relevante, é um setor estratégico para trabalhar redução e mitigação de CO2. Pronto. Nesse caso, eu trago um dado de um artigo, ele foi publicado agora em 2023, salvo engano, no INTAC. Então, que o pesquisador ele mostra um mapa de temperaturas de bulbo seco, temperaturas do ar, a evolução dessas temperaturas ao longo do tempo. Esse caso é de Brasília. Então, o que eu quero mostrar nesse gráfico é que as temperaturas estão subindo, isso é inegável. Então, a gente percebe que as temperaturas estão subindo, podem ser por mudanças climáticas, talvez a estação meteorológica, onde está medindo as temperaturas, tem uma grande urbanização ao longo do tempo, isso impactou no aumento da temperatura no local, mas é inegável que as temperaturas estão subindo. E agora eu venho trazer para vocês um pouco sobre os conceitos de eficiência energética. Esse é um dos que eu mais gosto. Então, no contexto de edificações, não é somente o meu edifício reduzir o consumo de energia que ele vai ser eficiente energeticamente. O conceito de eficiência energética não é esse. Para eu dizer que um edifício é mais eficiente do que outro, ele precisa reduzir consumo e manter as condições ambientais. Então, eu não posso reduzir consumo e prejudicar desempenho. Eu tenho que manter desempenho e reduzir consumo. Esse conceito está no livro do professor Lambert. E é bastante isso. Quando a gente está trabalhando com eficiência energética, a gente quer reduzir consumo, mas manter o desempenho. Então, aqui, eu tenho que reduzir esse consumo, manter pelo menos os ambientes acústico, térmico e luminoso na mesma condição do caso anterior. E alguns produtos principais, quando a gente está trabalhando com aplicações de eficiência energética, é redução do consumo, propriamente dito. Essa redução do consumo, ela provoca economia financeira, não somente para o usuário de uma unidade habitacional, mas quando a gente está falando de redução de consumo de energia, vai implicar em menores demandas por uma concessionária de energia e a energia fica mais barata para todo mundo. Vejo muitas vezes por demanda de pico. Então, a gente reduz o pico de consumo energético. Outros impactos que a gente consegue mitigar é a atenuação de efeitos causadores de ilha de calor urbano, redução nas emissões de CO2 e contribuição contra o aquecimento global. Nesse âmbito da eficiência energética, eu trouxe alguns tópicos chaves que eu quero tratar aqui e mostrar para vocês. Falar sobre auditoria energética, o que a gente dá para fazer dentro de uma edificação
nesses tópicos: auditoria energética, desempenho energético operacional, análise de envoltória, que para muitos pode ser um gargalo, uma dificuldade, energia renovável, os equipamentos, então iluminação artificial, equipamentos elevadores, bombas ou motobombas, condicionamento de ar, o conceito de energia embutida, que é um conceito bastante interessante nessa área de eficiência energética, e, por fim, aquecimento de água. Na auditoria energética, o principal objetivo, quando a gente está trabalhando nesse sentido, é realizar um diagnóstico energético de consumo de uma determinada edificação. Então, a gente quer quantificar e qualificar esses usos, pode ser por meio de uma análise de série histórica de consumo, medir e determinar o perfil de consumo e um plano de ação para reduzir aquele consumo que foi medido. Então, existem duas normas que a gente pode ter como referência. Tem a ISO, da série 50.000, e tem a ASHRAE 211 de 2018, que é uma norma americana. Então, eu vou mostrar aqui um pouco a vocês sobre auditoria energética, um exemplo, um estudo de caso. E tem 3 tipos de auditoria. Elas vão ser divididas entre a precisão, de baixa precisão, média precisão e alta. Isso vai depender da resolução dos dados de medição. Então, aqui eu trouxe um estudo de caso para mostrar a vocês um exemplo dessa auditoria, como é que pode ser feita ou realizada. Esse estudo de caso foi para uma casa térrea, aqui no Recife, de 120 metros quadrados aproximadamente, de ambiente. Essa casa, uma área de serviço, cozinha, dois banheiros, 4 quartos, uma sala e um terraço. 5 usuários ocupavam essa casa. Então, o equipamento de medição foi esse à direita. Então, foi feito um levantamento anual, pelo menos 12 meses, do consumo de energia e tirado uma média ali de consumo. Veja que tem um outlier, né, em dezembro, então o consumo foi maior nesse. Mas a média de consumo chegou ali 526 kWh por mês. Então, são levantados todo o consumo dos equipamentos, é visto, o que é que você gasta? Gasta energia com air fryer, ventiladores, iluminação. Então, são computados não somente o consumo, mas também os horários de uso. A gente quer saber o tempo de uso. Então, dessa estimativa que foi realizada, o consumo médio para aquecimento de água, ar-condicionado, equipamentos no geral, e aqui a gente está falando de ventiladores, todos os tipos de equipamento, air fryer, iluminação e geladeira. Geladeira a gente sempre deixa à parte, porque a gente mede ciclos da geladeira. Geladeira, máquina de lavar, a gente mede a consumo de energia por ciclos. Então, dessa casa que foi medida, 42% do consumo se refere a ar-condicionado. Então, a auditoria energética ela visa praticamente a gente ter estabelecer esse perfil de consumo. Então, onde é que a gente poderia mexer aqui para reduzir o consumo? Poderia ser nos equipamentos de ar-condicionado, se são ar-condicionados normais, talvez usar um de maior eficiência, chuveiros elétricos, usar equipamentos mais eficientes. Então, a auditoria energética visa fazer esse estudo e propor melhorias, que elas são particulares para cada caso estudado. Em seguida, vem desempenho energético operacional, que se trata basicamente de aplicação de benchmarks. Então, nós vamos comparar o desempenho energético de uma edificação em fase de uso e operação com um indicador. Então, a partir desse indicador, nós vamos saber se o meu consumo está muito fora do padrão ou do eficiente, se está dentro de uma faixa eficiente. E essa é uma ferramenta bastante interessante para a gestão de edificações, sobretudo edificações públicas. É bastante interessante a gente aplicar isso aqui para saber, pô, aquilo ali somos nós, né, que estamos pagando. Então, ela está consumindo muito, os equipamentos estão consumindo. Será que não tem um payback legal em a gente trocar os equipamentos para equipamentos mais eficientes? Então, nesse desempenho energético operacional, a gente vai trabalhar com isso. Fez a auditoria, passa para cá. Então, trouxe o caso anterior, passei para uma média anual. Então, cheguei nessa média e, a partir de um indicador, o meu objetivo é saber se o meu consumo está sendo eficiente, se está numa faixa típica, comum, padrão, para aquele tipo de edificação e uso, ou está numa faixa ineficiente e eu preciso trabalhar e propor melhorias para diminuir o consumo.
E aqui eu trouxe para vocês, para quem quiser saber um pouco mais de desempenho energético operacional, tem um projeto, que é o projeto DEO, da CBCS, que eles tratam justamente disso, de benchmarks para várias tipologias. Tem tipologias de edificações de escolas, edifícios de hospitais, por exemplo, enfim, edifícios de escritórios. Então, lá vocês podem ver por esse site, eu acredito que ficará disponível, e tem mais informações sobre de como são feitos esses trabalhos. E agora um pouquinho de análise de envoltória. Essa parte de envoltória não é tão trivial. A gente não tem o costume de ver tanto na universidade. Então, eu vou fazer uma breve revisão para que a gente fale da mesma língua. E eu não estou falando de alguns termos técnicos e vocês não entenderam. Meu objetivo é que vocês entendam. Então, quando a gente fala de envoltória, é de todo o componente externo que vai ser responsável por essas trocas de calor externas. E aí a gente está falando de paredes externas, coberturas, sistemas de piso. E a envoltória, ela é responsável por grande parte das trocas de calor entre o ambiente interno e o ambiente externo. Quando a gente estuda a envoltória, um dos principais objetivos é como é que eu posso chegar na redução de carga térmica por resfriamento, por exemplo, aqui. Então, como é que eu faço isso? Será que eu posso mudar o meu tipo de parede por uma parede mais isolante? A minha cobertura pode ser uma cobertura mais refletiva? Então, é isso que eu vou mostrar a vocês um pouco sobre a revisão. Uma breve revisão, são poucos slides, para que a gente fale da mesma língua. Então, por meio da envoltória, a gente examina cada elemento termoenergeticamente e pode gerar soluções de otimização de desempenho térmico. Então, a gente melhora tanto desempenho e conforto térmico de uma unidade, quanto questões de redução de consumo de energia. Eu acho que o que vale falar aqui também é que tem 3 mecanismos de transferência de calor principais que a gente trabalha aqui. É um mecanismo de radiação, condução e convecção. Eu deixei de uma maneira mais simplificada, mas o que eu queria dizer ali é que o Sol ele irradia as superfícies. Essa superfície ela pode refletir ou absorver parte dessa radiação solar. Essa radiação ela é transferida por condução e por meio de convecção a gente tem trocas de calor entre o ar interno. E é isso aqui, é o trabalho da envoltória. A gente tem que mexer nessas trocas de calor e saber quais são as melhores estratégias para eu melhorar o meu ambiente. Vou trazer aqui um exemplo mais gráfico, como é que pode funcionar no exemplo de um telhado. Eu achei esse exemplo bastante lúdico. Então, o Sol, ele emite radiação solar nesse telhado, por exemplo. O telhado, ele absorve parte dessa radiação, como ele é opaco, ele não é um vidro, que o vidro transmite diretamente. Então, ele absorve uma parte e reflete outra. Essa parte que foi absorvida, ela vai ser transferida ao meio interno. E ao absorver parte da radiação solar, a superfície esquenta. Então, o telhado vai esquentar e ele emite também energia ao meio externo, que a gente chama de emissão por ondas longas, quando a gente está trabalhando em envoltória. E aqui é um grande potencial trabalhar com efeito de ilhas de calor. Então, quando a gente quer que uma superfície emita pouco, usa uma superfície branca, por exemplo, porque ela reflete muito, ela esfria pouco e emite menos do que uma superfície preta que esquenta bastante e emite muito calor. Então, numa parede não é diferente. A parede recebe radiação, reflete uma parte, absorve outra, e ao esquentar as superfícies, ela emite essa radiação por ondas longas. E o que ela absorveu, ela transfere para o meio interno. E agora eu trago exemplos mais interessantes para vocês. Então, vejam aqui. Tá legal para ir para trás, ver, porque eu consigo aumentar, tá? Ok. Aqui eu trago 2 fotos, né, de termografia. Então, nesse exemplo de cima, esse ambiente, ele tem a parte ali na viga, ela é verde escuro por fora, e ali embaixo na alvenaria, ela é branco por fora aqui. Então, vejam que essa cor externa, ela impacta na temperatura interna. Veja que onde era verde escuro, que ela tem uma maior absortância, que a gente chama, absorve muito calor. Esquenta mais, esse calor vai ser transferido para o meio interno. Aqui embaixo eu mostro a diferença entre um telhado de fibrocimento ali, que já está degradado, bastante escuro,
e um telhado branco ali no final. Então, vejam a diferença entre o telhado branco e o telhado de fibrocimento já degradado. Então, a diferença está ali na ordem de 20 graus. E essa temperatura que fica superficial vai ser passada para o meio interno. A gente vai ter mais dificuldade de resfriar e, por esquentar mais, ele também emite mais radiação para o meio externo. Aqui eu trago outro exemplo de telhas. Então, veja telhas numa escala de cor. Conforme essa cor fica mais escura, as telhas vão aumentando as temperaturas superficiais e é importantíssimo a gente entender isso com análise de envoltória. Em seguida, eu trago um prédio, 2 prédios, na verdade. Então, veja a temperatura superficial no prédio de absorta-se de 20%. No prédio escuro, absorta-se quase 100%, né? Ou seja, absorve bastante radiação solar, temperatura em 80 graus. E essa temperatura ela vai influenciar não somente no conforto térmico, desempenho térmico, consumo de energia, mas também se forem, por exemplo, revestimentos cerâmicos, a gente vai estar falando de muita dilatação térmica por variação de temperatura, então pode ocorrer patologias, eu preciso de um material melhor para trabalhar aquelas deformações. Então tem todas essas nuances. Eu trago outro exemplo, vejam que é o mesmo prédio, a diferença é que foi feito um anexo, à esquerda a cobertura do edifício tem o mesmo telhado, só que à esquerda o telhado está degradado e à direita é um telhado novo. E vejam a diferença de temperatura que a gente tem, aproximadamente 10 graus. Com certeza, abaixo desse telhado, se a gente não tiver forro, por exemplo, os ambientes que estão mais quentes, abaixo, eles vão sofrer mais com essa temperatura do telhado. Aqui eu trouxe um pouco sobre como é esse... Para vocês não fiquem na dúvida, Matheus, como é que a gente mede essa capacidade do material de absorver radiação solar? Então, existem equipamentos para essa medição. Não é muito fácil de encontrar no Brasil. Os que eu tenho conhecimento hoje é um na USP de São Paulo e um na Federal de Santa Catarina, onde fiz meu mestrado. Então, eu fiz um estudo lá na Federal, de entender e estudar revestimentos cerâmicos, porque ter essas propriedades aqui no Nordeste, ou, enfim, aqui no Nordeste não tem de Brasil, é bastante difícil. Por quê? Porque lá no Sul, eles colocam mais texturas nas fachadas dos prédios. Você, indo para o Sul, dificilmente, quando você vê um prédio com revestimento cerâmico, você fica surpreso, porque não é comum, é mais raro. Aqui no Nordeste não, a gente usa muito revestimento cerâmico. Isso tem uma questão cultural também, e aí, eu conversando com o professor Ângelo, acho que alguns aqui já devem ter ou tê-lo conhecido ou já estudado com ele, ele falou um pouco sobre a cultura portuguesa, desses revestimentos, então que a gente utilizava muito azulejo, e para manter o mesmo padrão, a gente utiliza revestimento cerâmico, só que um pouco mais eficiente que um azulejo. Então, essa foi a maior motivação do estudo que eu queria mostrar aqui a vocês. Vejam, um revestimento cerâmico, entre um branco, que é a amostra número 1, e a amostra 6, que é o preto, a gente sai de 30% de absorção dessa radiação até quase 90%. E vejam o verde escuro, 80%. Então, não é só preto que absorve bastante calor. Cores escuras, verde, vejam cinza escuro, até mesmo cinza absorve muito calor. E aqui no Nordeste, principalmente, a gente precisa trabalhar essas cores externas para saber, eu tenho que manter um desempenho interessante, um conforto térmico legal e também não consumir muita energia. Já em vidros, tá aqui dessa forma, eu vou explicar de maneira mais sucinta. Diferentemente de corpos opacos, o vidro ele transmite diretamente uma parcela da radiação, outra absorvida e refletida igual a um corpo opaco. E essa parcela que ele transmite e a que ele emite, que é ali por ondas longas, a gente soma as duas e chegamos no fator solar, que é tão conhecido dos vidros. Então, quando a gente está falando de fator solar, quanto maior o ganho de calor por vidro. E quanto menor o fator solar, menor o ganho de calor. Eu trouxe algumas amostras para quem quiser ver depois, está aqui várias. Então, tem as propriedades do vidro aqui no papelzinho. E vocês podem olhar por meio dessa caixinha. Na parte branca, a gente vê a transmissão do vidro. E na parte preta,
vocês podem verificar a capacidade de reflexão dele. Então, é bastante interessante. Quem quiser dar uma olhadinha aqui, tem várias amostras, desde vidro incolores até vidros mais trabalhados, refletivos, azuis. Vocês podem ver aí, ficar à vontade para usar. Trazendo essa reflexão sobre vidros, eu simulei um ambiente de uma casinha ali, o quarto 2. Então, eu simulei um ambiente com esse mesmo quarto, eu mudei apenas os tipos do vidro. Então, o mesmo quarto com vidro incolor 4 milímetros, com vidro verde e o vidro cinza 4 milímetros. Todos simples, monolíticos, um vidro float normal, nessas colorações em 4 milímetros. O fator solar muda para cada um. Vejam que o fator verde é bem próximo do vidro cinza. Já o vidro incolor, ele tem um fator solar maior, ele passa mais calor para o ambiente. Mas o que eu queria trazer de interessante seria a questão de transmissão luminosa do vidro verde para o vidro cinza. Vejam que a transmissão ela diminui quase que 30%. Então, no vidro cinza a gente enxerga, passa menos luz. E o que eu queria mostrar a vocês é que o vidro cinza, não é porque a gente está usando vidro incolor, bota o vidro cinza que ele melhora o ambiente térmico. O que eu queria mostrar a vocês aqui, transmissão de calor anual por meio dessa simulação, usando o vidro verde, eu diminuí 33%, o vidro cinza eu diminuí essa entrada de energia por radiação direta em 40%, mas veja as iluminâncias. Então, no ambiente incolor, a iluminância fica bastante alta, 480 lux. Quando eu utilizei vidro verde, vejam que apesar de ter diminuído 30% na entrada de energia por radiação direta, a quantidade de luz diminui só 8%. Então, para um partido arquitetônico que precisa dessa entrada de luz, então o vidro verde seria um vidro interessante em comparação ao cinza, porque a gente diminui a entrada de luz em quase 40%. Então, não é somente dizer, esse material energeticamente é mais eficiente que é bom, não. Como eu falei anteriormente, a gente não pode prejudicar desempenho. Então, se tem um partido, tem uma concepção arquitetônica de manter uma iluminação interessante, vale estudar os vidros. Lá no escritório, a gente já teve casos de eu simular com um vidro cinza, atendeu muito legal em desempenho térmico, mas quando a outra equipe de desempenho lumínico simulou o prédio, não atendeu com vidro cinza. Então, ao invés de passar para um vidro incolor, que a gente ia prejudicar bastante a questão térmica, a gente utilizou um vidro verde, que ele tem um baixo fator solar e a transmissão luminosa ficou legal. Então, a gente conseguiu ajudar todos os ambientes, tanto térmico e lumínico. Aqui eu trago um pouco da revisão de tudo que eu fiz para vocês por meio desse vídeo. Veja que tem uma bexiga preta opaca e na lupa ela absorve bastante energia, o preto, né? Ele estoura. O azul também absorve bastante energia, estoura. Já no branco não, ele absorve menos, a temperatura não fica alta ao ponto dela estourar. Então, nesse caso dá para a gente entender legal a influência da cor nessa absorção de calor. Em seguida, ele bota uma bexiga transparente com um azul escura por dentro. Veja que a bexiga transparente simula um vidro, que ele deixa a radiação passar diretamente. Veja que a radiação passa e estoura a bexiga interna, porque ela absorve bastante. Então, esse é um conceito bastante interessante e importante quando a gente está analisando envoltória. Dada essa revisão, eu acho que vocês já conseguem perceber um pouco da capacidade da envoltória nessas trocas de calor, né? A importância e relevância desse estudo. Aqui eu trago um efeito, que é um efeito urbano, bastante recorrente, e a gente tem estudado bastante isso, principalmente no contexto de mudanças climáticas, que é o efeito de ilhas de calor. Então, ilhas de calor, por definição, é uma diferença entre uma temperatura urbana. Veja que a temperatura da zona urbana está bem maior do que a temperatura rural. Isso se deve aos fatores de urbanização, a questão dos edifícios. Vejam que ali ele tem uma fachada bastante escura, uma fachada vermelha. Então, ele absorve bastante energia, esquentou muito, ele vai mandar parte dessa energia para fora. Então, quando a gente estuda contextos urbanos, é bastante interessante. Um software, só para vocês terem uma ideia, que pode analisar contexto de ilha de calor, é o EnviMet. Então, tem vários trabalhos por aí usando esse software. Quem quiser
tem mais conhecimento pode ir atrás dele. E aqui eu trouxe um detalhe do que foi minha dissertação. Eu estudei muito telhado na minha dissertação, e um dos meus estudos foi comparar um telhado frio, que é um telhado de baixa absorvência, telhado branco, por exemplo, e um telhado padrão, que é um telhado referenciado e usado pela norma de desempenho para a gente comparar os nossos empreendimentos. Ele tem uma absorvência de 0,65. Então, o meu telhado branco ele absorvia apenas 25%, e o telhado padrão ele absorvia 65% dessa radiação. Parte dos resultados da minha conclusão afirmava que, tomando esse telhado padrão como referência, eu consigo diminuir essa emissão de calor externo em pelo menos 40%. Então, ali a emissão por onda longa diminui pelo menos 40%, enquanto um teto frio degradado, que é ele nas condições de degradação, já passou um tempo, não foi feita a manutenção devida, mesmo assim eu diminuo em pelo menos 20%, ou seja, muito mais eficiente que um teto padrão. Em seguida, o software universal de simulação termoenergética, que o mundo todo utiliza esse programa, o mundo todo, e quando eu falo mundo todo, é o mundo todo mesmo. A gente tem um método parecido com outros países da Europa, com os Estados Unidos, então um método é bem parecido, que tem cada região com a sua particularidade. Uns vão se preocupar mais com frio, outros vão ter exigências mais exigentes. Aqui no Brasil é diferente, a gente analisa o nosso contexto climático local e o que dá para passar na norma, né? Porque a norma envolve não somente a academia, mas envolve construtores, e às vezes a gente não consegue ter um método tão interessante como deveria ser. Então, aqui eu trago esse software que é o Energy Plus. Ele foi desenvolvido pelo DOE, que é o Departamento Americano de Energia. Ele não tem uma interface tão amigável, não sei se o pessoal já ouviu falar, se quer dele, ou já tentou abrir, mas ele não é muito amigável. Mas é o software acreditado pela ASHE 140, ele é validado para esse cálculo de envoltórias. E nesse software, quais são os principais inputs? O que é que a gente insere para... São variáveis internas, eu vou mostrar mais à frente para vocês. Variáveis ambientais, o clima, parâmetros de ventilação, geometria, que é arquitetura, entorno, um prédio ele pode fazer sombreamento para o outro. E isso aqui no Nordeste ele ajuda o sombreamento, porque é sombra, né? A gente quer sombra, vai resfriar. Mas no Sul não. Se tem períodos frios de inverno, aquela unidade que está sombreada ela vai gastar mais energia por aquecimento. Então a sombra ela pode ajudar em alguns casos e piorar em outros. Condicionamento de ar. E o que a gente quer retirar para o âmbito de desempenho técnico, que eu trouxe mais relacionado a uma norma brasileira, não no contexto geral. Temperaturas operativas, temperaturas nas superfícies, carga térmica de resfriamento ou aquecimento. E à direita tem alguns modelos simulados. Um deles eu vou mostrar a vocês, um estudo de caso, para que vocês vejam como é que é feito esse estudo e tenham um pouco de sensibilidade acerca disso. Então, quais são as principais variáveis que interferem nesse desempenho termoenergético? Primeiro, eu gosto de destacar a importância da arquitetura e orientação solar. Um bom arquiteto, ele vai definir quais são os ambientes que vão ter mais carga solar e os que vão ter menos carga solar. É comum a gente ver em projetos aqui no Nordeste que em ambientes de quartos, salas, eles fiquem mais voltados à face leste, que é a face nascente, e um banheiro, uma cozinha, fique mais voltada ao lado poente, que é o ambiente que é o lado que vai receber mais radiação. Mas tem alguns momentos que não dá, por questão de implantação, ou até mesmo de terreno, a configuração não permite, e aquele ambiente de sala ou quarto vai ficar no lado poente e receber mais calor, e a partir que a análise da envoltória entra. Então, vai receber calor, beleza, vamos trabalhar para melhorar isso. A envoltória entra nesse aspecto. Então, entre arquitetura, cargas internas, pessoas emitem calor. Então, a gente está nessa sala aqui com, sei lá, 20 pessoas. Pessoas emitem calor. No software, a gente precisa considerar essa taxa metabólica, o quanto que cada pessoa vai emitir nos ambientes. Iluminação, equipamentos também emitem. Então, se essa sala aqui está totalmente cheia, por exemplo, o meu ar-condicionado ele precisa trabalhar mais para manter aquela temperatura de 7 pontos. Se ela está vazia, ele trabalha um pouco menos, porque tem menos gente. Principalmente se a gente veio de uma atividade, por exemplo, um exercício físico. Aí está todo mundo bastante aquecido, então o ar-condicionado vai trabalhar necessariamente mais.
Contato com o solo, existe uma interação de troca de calor entre solo e edificação, isso também é contabilizado no software. O clima, a gente insere dados meteorológicos no software. Então, dados, a gente vai simular aqui para Recife. Eu simulo com o dado climático de Recife, com a radiação de Recife, temperatura de Recife. Às vezes não tem um dado climático, eu procuro uma região próxima ou de aproximação climática com Recife, por exemplo. Entorno, como eu falei, o entorno ele pode ajudar ou piorar o desempenho termoenergético. Ventilação e condicionamento, a gente insere se aquelas janelas elas vão ser operáveis, se elas vão ser fixas, como é que vai ser o acionamento do ar-condicionado, se ele vai ser de manhã, de tarde, enfim, o horário de funcionamento, o acionamento do sistema. E os materiais constituintes, que são as paredes, os elementos de vedação, de envoltória, vão influenciar. E aqui eu já trago um estudo de caso para vocês, de uma casa que simulamos em Petrolina. Então, a casa tem um andar, essa casa. Essa casa tinha um sistema de alvenaria em bloco cerâmico de 14. Então, a absortância solar externa era variável. Vou mostrar a variação das cores no próximo slide. Vidros padrões, vidros incolores. E uma cobertura de uma laje impermeabilizada com manta asfáltica aluminizada para o meio externo. Então, as cores elas variavam dessa maneira. Onde está cinza ali, são cores de concreto. Então, no absortância, a gente considerou de 60%. Onde está o branco, que é o C01, uma cor branca, 30% de absorção. Tem uma parte que é revestimento de madeira, outra parte aqui, bem pequenininho, revestimento metálico. E onde os vidros eles são divididos entre float incolor e laminado incolor também, mas quase a mesma transmissão. E aqui são os dados que a norma pede na avaliação que a gente faz, essa avaliação de desempenho. Então, o primeiro dado é a temperatura máxima. Eu preciso comparar a temperatura máxima da minha edificação, do meu ambiente avaliado, da minha unidade, com o modelo de referência, que ele é normativo. Então, a gente faz duas simulações pela norma. Eu simulo o projeto e, a partir do projeto, elaboro uma referência. E a minha unidade ela vai estar atendida se eu for mais eficiente que o modelo de referência. Então, pela norma, a gente avalia as temperaturas máximas, vejo que o meu modelo de projeto está bem abaixo do modelo de referência. Os critérios eles estão nesses patamares pintados, entre amarelo, verde claro e verde escuro, que são os níveis de atendimento. Depois tem um percentual de conforto. Em resumo, para não me estender, quanto maior, melhor. Se ele está maior que o de referência, melhor. Significa que a gente tem mais temperaturas na faixa de conforto. Em seguida, a carga térmica, que é a quantidade de calor que o meu modelo deve fornecer ou retirar do ambiente para manter uma temperatura de set point. E ela vai influenciar no consumo por resfriamento, aquecimento. Aqui no Nordeste, obviamente, a gente se preocupa com resfriamento, né? Não tem essa preocupação com o aquecimento. Então, esse empreendimento ele atendeu no nível intermediário. E esse método, ele tem uma relação com o método do Procel. Então, por atender intermediário, ele atende automaticamente no nível B da etiqueta. Então, o incorporador, ele pode fazer essas duas análises. Se eu atendo superior, ele pode usar isso como uma estratégia de venda, por exemplo, e dizer, ó, o meu ambiente, ele não é um ambiente qualquer. Eu tenho um nível de eficiência, pelo menos A, do selo, que é aquele selo que a gente tem em ar-condicionado, em geladeira. Não sei se aquele ar-condicionado tem o selo do lado, aparente, lado, tem, não tem? Então, ele vai dizer ali a eficiência, qual a eficiência do equipamento e qual o nível da eficiência. E agora, saindo um pouco de envoltória, eu vou falar um pouco sobre iluminação artificial. Quando a gente está avaliando iluminação, tem algumas grandezas chaves. Essas duas grandezas é a potência em watt, quanto que essa lâmpada vai consumir, e o fluxo luminoso, que é o fluxo radiante que gera a resposta visual da lâmpada. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma lâmpada comumente comercializada no mercado. Então, vejo que a gente tem essas informações. Tem o consumo, está ali ó, bem pequeno, 9 watts, é porque ele diz ó, que esse 9 watts equivale a uma lâmpada comum de 60 watts. Ele faz um jogo aqui comercial, né? Diz a quantidade de lumens, que essa resposta é visual. Também tem a temperatura de cor, que eu vou explicar logo em seguida. E ali à direita tem a nota do Procel.
com esses dados que a gente pode comparar e ver a eficiência desses equipamentos. E o que eu vou trazer agora para vocês não é porque uma lâmpada ela consome menos energia que outra que ela é mais eficiente. Eu vou trazer uma reflexão aqui. Ela vai ser mais eficiente em termos de energia, mas, como eu falei, a gente não pode prejudicar o conforto, né? O ambiente térmico, lumínico, acústico tem que ser mantido. E essa é uma reflexão que eu gosto muito de fazer, porque é algo que eu sou deficiente. Eu uso esse óculos somente por conta da luz azul. Então, meu grau é 0,25, é pouca coisa. Então, eu uso somente por exposição à tela, se não tenho enxaqueca. E eu vou mostrar um pouco a vocês o que é essa luz e como é que a gente consegue ter uma ideia dessa luz que é em função da temperatura de cor. Então, vamos nessa. Eu sei que eu não quero entrar a fundo nisso, tá, pessoal? Mas eu vou explicar a vocês de uma maneira bem legal. Isso eu prometo. Existe um espectro de radiação. Esse espectro que eu estou mostrando a vocês é radiação solar. E do espectro de toda a radiação que o Sol incide, parte a gente não vê. Tem um espectro que ele não é visível. A gente chama de o espectro infravermelho, que é desse comprimento de onda para lá, e tem o espectro ultravioleta, que é de 0,38 para a esquerda. Nesse intervalo aqui, entre 0,38 e 0,78, a gente chama de espectro visível, que é a radiação do Sol que a gente consegue ver, que gera resposta visual nos nossos olhos. Então, quando a gente está tratando de luz, há uma equivalência com esses espectros. E eu vou explicar um detalhe que eu acho que vocês vão pegar bastante agora. Sabe aqueles aço de construção civil, um vergalhão? Quando a gente esquenta, se chegar ali numa temperatura de 100 graus, eu não consigo saber que ele está quente, né? Só se eu pegar, ou se eu aproximar a mão assim, porque o aço ele tem uma emitância alta, aí eu consigo ver que ele está bastante quente. Isso vale para uma panela de cozinha também. A gente bota a mão ali, se não for de alumínio polido, a gente bota a mão perto e a gente vê que ele está emitindo muito calor. Então o aço a gente vai perceber nisso. Mas se ele chegar numa temperatura muito alta, ele começa a ficar rubro, não é? A gente já viu isso. E esse rubro significa que ele está saindo do comprimento de onda lá da direita e está chegando aqui, ó, no vermelho, ou seja, ele está gerando resposta visual. Então, quando a gente está falando de comprimento de onda, é isso. A temperatura vai elevando de tal forma que ele sai apenas de uma fração que a gente não vê para uma fração que a gente vê, ele vai chegando ali no vermelho. Então, é isso que eu vou falar quando eu estiver abordando aqui essa temperatura de cor. Primeiro, a luz branca ela vai ser a soma de todo o espectro. Então, todas as cores somadas, desde o vermelho até ali no violeta, vai ser a luz branca. E desse espectro, eu trouxe aqui ele resumido, tem uma parte desse espectro que ele gera efeito visual, é esse comportamento branco. E aqui no azul gera efeito biológico. Então, esse efeito biológico é ruim para nossos olhos. Então, pega o espectro azul, a parte de luz azul de todo o espectro visível. E o que eu vou trazer aqui é justamente isso. As temperaturas de cor, veja que muitas vezes quando a gente está lá no mercado, vocês verificarão com frequência que vai de 1.000 até 10.000 Kelvin. Não quer dizer que a luz está em 10.000 Kelvin, não, né? Não tem condições. É porque eles fazem uma comparação entre a luz emitida pela lâmpada com o corpo negro aquecido até aquela temperatura que vai gerar aquela resposta ali visual. Então, essa é a definição, a expressão de temperatura de cor. E quando a gente trata essas luzes, vejam que uma lâmpada fluorescente compacta, vamos falar da LED aqui melhor. A LED branco quente ele vai ter uma resposta visual muito mais próxima do vermelho. Então, a LED branco puro vai ter uma resposta bastante alta no azul. Isso interfere na resposta visual da gente. Se a gente está muito... A gente pode ter enxaqueca, pode ter dores de cabeça. Então, o que é a recomendação? Para ambientes mais diários, durante o dia, uma luz branca ok. Mas em funções noturnas, uma luz quente, uma luz mais amarelada é melhor por conta dessa questão biológica nossa. E é isso que eu queria dizer, basicamente, eu queria fazer essa reflexão, porque a luz branca, para mim, ela é mais bonita, mas a luz amarelada não é tão legal, só que eu posso prejudicar a minha saúde,
por estar tanto tempo exposto. Eu trabalho diretamente no computador, toda hora do meu tempo eu estou lá em frente a uma tela, então eu já estou exposto a bastante luz azul da tela diretamente. Então a luz do ambiente, será que dá para mitigar isso? Função da minha deficiência ou de eu não ter essa deficiência futuramente? Então, existem essas reflexões e aí entra naquela questão do conforto. Em seguida, a gente viu a questão do equipamento, né? A influência do equipamento. Agora, oficial, eu vejo uns indicadores de projeto. Então, um projeto que a gente consegue verificar. Tem vários indicadores, eu trouxe aqui uns indicadores correlacionados com o PBE do Inmetro. Então, tem uma potência de iluminação total. Para a gente determinar essa potência, a gente precisa do ambiente, precisa da área daquele ambiente, as DPIs. Então, a gente vê no projeto elétrico, luminotécnico. Se aqueles ambientes têm sensores, então pode ter um sensor de presença no corredor, um sensor de movimento, e esses sensores vão ter um ajuste da potência, porque vai ser uma potência menor, potência mais reduzida. A partir desses fatores, eu determino a potência total de iluminação, e dessa potência eu parto para o consumo. Então, para eu determinar o consumo de iluminação de um projeto, eu vou ter as horas de uso diário, vou ter que estabelecer alguns padrões de default, vou ter que estabelecer um comportamento de uso e operação daquele sistema. Então, eu vou dizer de que horas aquele equipamento é acionado, ou por quanto tempo ele é acionado durante o dia, e por quantos dias durante o ano ele está sendo acionado. A partir disso, tem uma pequena operação, porque nessa unidade eu quero trazer em consumo em kWh por ano, então tem essa operação e eu consigo trazer o meu consumo e a partir de um benchmark saber se o meu consumo está eficiente, está legal ou não. Olha, e a partir desse consumo, meu consumo está muito interessante não, eu posso trabalhar em luminárias, lâmpadas mais eficientes, eu posso trabalhar em projeto, afinal. E aqui, nesse horas de uso e dias de uso por ano, tem uma grande possibilidade de incertezas, porque a gente parte de um comportamento e eficiência energética em si, até mesmo uma análise de envoltória, tem um fator muito importante. A gente analisa aquela envoltória, vai dizer que vai ter um consumo de ar-condicionado, por exemplo, X. Mas aquele consumo ele é dependente de qual é a temperatura de set point do meu ar-condicionado, de quanto tempo ele está sendo usado diariamente. Então, a gente depende do comportamento do usuário. Então, se não for compatível com o simulado, a realidade pode ser bem distinta do simulado. Então, isso é um fator bastante importante. E, claro, você pode chegar em mim e dizer, Matheus, mas cada pessoa tem uma cultura diferente, tem um trabalho diferente, e é para isso que existem as normas. As normas vêm para um padrão típico de utilização e a gente simula para um padrão típico. Em seguida, antes de entrar em energia embutida, eu vou falar um pouquinho sobre energia primária, é uma breve revisão também. Energia primária seria aquela energia contida na forma bruta. Ela ainda não foi convertida nem transformada a uma energia elétrica, por exemplo. Então, pode ser de fonte renovável ou não. E aqui eu estou falando da energia que é disponível pela natureza. Pode ser a eólica, dos ventos, hidrelétrica dos rios, nesse caso. Pode ser dos mares, energia solar, por exemplo. Aqui eu dei o exemplo de energia renovável, mas pode ser o carvão, por exemplo, utilizado para fazer energia. Então, eu falo dessa energia bruta. E por que esse conceito é importante? Vejam o que eu falei, eu estou falando de energia por aquecimento de água, ar-condicionado, estou falando de envoltória. Então, vai chegar lá no final e eu vou ter um consumo por uma energia, por exemplo, térmica, uma energia a gás e elétrica. Eu posso somar essas duas energias? Não. O que a gente faz é o seguinte, a gente converte todas aquelas energias em energia primária e a partir disso a gente soma e tem comparativos. Senão a gente está somando, não está somando laranja com laranja, somando laranja com abacaxi, que não tem nada a ver. Então, existem esses fatores de conversão e tudo eu estou deixando nas fontes para quem tiver interesse pegar de onde eu tirei essa informação. Entendendo isso, vem a energia embutida. E aqui eu vou dar um foco na pré-operacional. Tem vários tipos de energia embutida. A literatura não tem uma definição exata de energia embutida é isso. Energia embutida ela depende das fases de uma construção. Pode ser na fase de pré-operação, que é essa que eu vou mostrar, a fase de uso, até a fase do descarte e resíduo daquele material. Então aqui eu vou dar um foco,
porque eu acho bastante interessante e às vezes não é tido tanta relevância, apesar que hoje a gente tem essa preocupação, tem um pessoal mobilizado para estudo de energia embutida ou também energia incorporada, em algumas literaturas é comum achar esse nome. Então, aqui na energia embutida, na fase pré-operacional, a gente vai falar sobre a quantidade de energia primária que é consumida desde a fase de fabricação até a entrega naquela construção. Então, a gente vai somar a energia consumida na extração da matéria-prima, transporte dessa matéria, fabricação, transporte do material já fabricado, até a chegada na construção. Trouxe aqui alguns exemplos para dar uma noção de grandeza a vocês. Vejam, o concreto ele tem uma energia ali de 1,2 megajoules por quilo. A areia é bem menor, essa energia embutida. Vejam o alumínio. O alumínio a gente tem um comentário assim pelos professores que o alumínio ele consome bastante energia, né, para a produção. Então tá aqui, a energia embutida do alumínio realmente ele é bastante maior. Vidros também consomem bastante energia comparado à areia e concreto. E claro, esse concreto aqui eu coloquei de uma maneira mais genérica, mas depende de diversos fatores. Essa energia ela é variável, essa energia embutida é variável por tipo de cimento utilizado, qual é o traço. Então, aqui são valores baseados naquela referência, mas existe uma infinidade de indicadores. Vejam aqui um comentário que eu falei bem no início dessa disciplina, que era a energia embutida do painel fotovoltaico. Ela é medida por metro quadrado e está na ordem de 3.000. Então, um painel fotovoltaico que vem de lá da China, que consome bastante, é uma energia suja, a matriz energética da China. Vejo que a energia embutida de um painel solar é bastante grande comparada aos outros materiais. E uma mobilização para verificação de emissão de CO2 e energia embutida nesse processo de fabricação de materiais é o SIDAC. Então, quem quiser ter mais informações sobre energia embutida, dá uma pesquisada sobre o SIDAC. Eles têm muita coisa legal e tudo nesse assunto eu acredito que vocês conseguem ter informações. E é uma iniciativa pública. A maioria das referências que eu estou mostrando a vocês são de iniciativas públicas. E agora eu falo um pouquinho sobre aquecimento de água, equipamentos e ar-condicionado. A gente vê de duas maneiras principais, claro, como eu falei, eu não estou sendo muito detalhista. Se eu pegar, por exemplo, painel fotovoltaico e ver um fusível do sistema, pode ser que aquele fusível impacte em uma eficiência energética X, que eu já vi um trabalho falando sobre isso do pessoal de energia solar lá da UFSC. Então, eu estou falando de uma maneira mais detalhista para vocês entenderem e ter um caminho para isso. Então, a gente vai trabalhar a eficiência do equipamento e também os cálculos de consumo. É semelhante ao que eu falei na iluminação e, a partir do cálculo desse consumo, a comparação com o baseline de referência e ver se o meu equipamento ele é ou não eficiente. Depois eu trago um pouquinho sobre condicionamento de ar, porque todos nós temos nas nossas casas e eu acho um assunto interessante quando a gente fala de ar-condicionado. Então, salvo engano, a partir do início de 2023, os ar-condicionados que estão comercializados no mercado deveriam ser inverters. E esse inverter, ele implica na eficiência mesmo do equipamento. É um equipamento mais eficiente que o ar-condicionado comum. O inverter pode chegar a 40%, 50% de mais eficiência em um equipamento normal. E essas eficiências elas são medidas por esses três indicadores. Tem o COP, IDRS e o CSPF. Ao sair do COP até o CSPF, essa seta indica maior eficiência. Então, o índice mais eficiente que eu tenho hoje é o índice CSPF. Mas ele não é tão trivial de fazer, porque ele depende de comparação ao IDRS e ao COP, que são índices fixos. Veja, o IDRS aqui, desse ar-condicionado do mercado, é 6,2. E quanto maior esses índices, mais eficiente é o equipamento. E, como eu falei, são índices fixos, tanto o COP quanto o IDRS. São índices fixos e o CSPF não. O CSPF ele vai depender do equipamento, da capacidade do equipamento, assim como o IDRS, da mesma forma. Só que o CSPF a gente também calcula de acordo com o uso. Então, o horário de uso e a cidade. A gente tem que dizer, aquele equipamento vai ser colocado em Recife e ele vai ser acionado qual é o tempo?
vai ser de manhã ou de noite. Então, a gente consegue ter um indicador de eficiência próprio para aquele equipamento. Mas o que a gente tem hoje no mercado é somente esse índice, é IDRS, a gente não tem para outros locais. E qual é o meu objetivo com isso, né? Eu tenho um objetivo de explicar isso aí a vocês, que embora o IDRS, quanto maior, melhor, ele não é infalível. Ele pode iludir o consumidor na hora da compra. E aqui eu trouxe um pouco da minha dissertação também, um dado aqui à direita. Eu sei que vocês não vão conseguir ler direito esses gráficos, mas o que é que ele mostra? É o consumo de energia elétrica por resfriamento em uma residência, e eu variei por diversos tipos de telhado. E o que é importante que vocês saibam, eu fiz essa eficiência baseada na referência da INR, que usa um COP de 3,5, salvo engano, que aí o IDRS está ali, ó, 6, né? O meu equipamento é o IDRS ali, de 6. A referência da INR dá esse coeficiente de eficiência energética de 3,5. E no CSPF que ele verifica o equipamento, o horário de uso e o local que está sendo usado, vejam que na cidade de Picos, esse é o meu objetivo para mostrar a vocês, especialmente na coluna de ocupação diurna, fiz uma comparação de Recife com Picos. Vejam que em Picos há uma aproximação bastante grande entre o equipamento mais eficiente e a referência da INE, que é um equipamento que não é eficiente. Já em Recife, usado durante o dia, aquele ar-condicionado de inverter, a gente tem uma redução do consumo de energia de pelo menos, 40%. Então, dependendo do clima, o aparelho inverter ele pode iludir. Se a gente compra ele muito eficiente, a gente não vai conseguir usar toda a eficiência dele, dependendo do clima. Então, isso é algo que é importante para o consumidor. E seria interessante o consumidor ter acesso a esses índices, mas não tem. E energia renovável, eu vou falar de maneira bem mais simplista. Energia renovável, a gente vai verificar a geração de energia por essas diversas fontes. Então, existe uma gama de estudos de energia renovável. Se eu entro no âmbito da energia solar, existe um universo de pesquisa ou de áreas para se pesquisar, mas o que eu acho que é interessante é que a gente a gente tem interesse em saber quanto aquele sistema vai retornar a gente de produção de energia, e a partir disso eu posso estudar a eficiência do sistema, do equipamento, enfim, há uma gama de estudos possíveis para essa área aqui. Opa, pode passar. Passou? Beleza. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso método atual de análise e classificação de eficiência energética e edificação. Como eu falei, dei uma introdução bem grande do que é possível fazer, do que a gente dá para mexer em um edifício. Eu sei que é muita informação, tá, pessoal? Mas, beleza, o Matheus falou isso. E como é que eu vou classificar? Como eu avalio um edifício? Então, existe um método. O método brasileiro hoje de etiquetagem se chama, administrado pelo Procedifica, no âmbito do Ministério de Minas e Energia. Salvo engano, ele não faz parte mais da Petrobras, porque a Petrobras vai ser privatizada. Então, antes ele fazia parte da Eletrobras, perdão. Não vai fazer mais. Mas esse é o método que a gente tem hoje. Só que no momento, nós estamos passando, eu vou mostrar aqui a vocês mais à frente, a gente está passando por uma transição. Existiam 2 métodos, esse atual e o antigo. O antigo se chama RTQ. Então, a gente está no processo de transição dos RTQs para as INs. E dessas INs, elas são divididas em 2. Existe a INC, que é a classificação de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas e federais. E aqui, para análise da classificação de eficiência energética, é voluntária. Então, o incorporador decide ou não se vai realizar essa classificação, mas para edificações federais é obrigatório. Toda edificação federal deveria classificar a eficiência energética do projeto. E depois tem um RAC, que é outro documento que ele trata da conformidade dessa avaliação para eficiência energética. O que eu acho que é interessante saber, a gradação dessa eficiência energética, ela parte de A a E, de A mais eficiente e E menos eficiente. E o panorama histórico, que é bem interessante desse PBE Edifica,
ele não começou recentemente. Tem um GT envolvido, tem equipes preparadas e totalmente dedicadas a esses métodos. E começou lá atrás com a Lei de Eficiência Energética, que é a 10.295, lá em 2001, até criar o Procel Edifica, que são as preocupações com a eficiência energética dos equipamentos, iniciou com os equipamentos, depois se criou um GT de edificações, em seguida as portarias dos RTQs, que é o método antigo, 2009, 2010 e 2013 foi a publicação desses RTQs, em seguida esses métodos passaram por revisão, e só em pela portaria 309 do Inmetro, é que a gente teve a publicação desses novos métodos. Então, hoje, o que vai ser analisado é pelo método da INR-INC, do RAC, e eu vou mostrar um pouco a vocês o que é que esse método pede para avaliação. O site do PBE, primeiro, quem tiver interesse e quiser entender um pouco mais sobre essa etiquetagem, pode entrar no site. Ele é muito bom, esse site, ele tem bastante informação. Então, por aí dá para você ficar ligado acerca disso tudo. E qual é a etiqueta, né? O que é que o edifício, o que é que esse método ele fornece, né? Existe a etiqueta que a gente avalia, vejam que ali tem uma ênfase de projeto, ênfase de edificação construída. A ênfase de projeto é quando aquela edificação está passando pelo processo de projeto e obtenção desse selo. Depois que esse selo foi homologado, teve auditorias, a gente tem a ênfase de edificação construída, que é um selo permanente. O de projeto não é permanente, é temporário. E nesse selo ele fornece a gente o consumo da envoltória, está ali na segunda fase do selo, o consumo parciais de aquecimento, refrigeração, aquecimento de água, a geração de energia elétrica por fontes renováveis. Também tem índices informativos de uso racional de água, emissão de CO2. Tudo isso, claro, ele vai dar um percentual de redução e essa redução é baseada num baseline de referência. Então, toda vez que vocês virem, eu reduzi tanto, essa redução é comparada a uma referência. E analisando o desempenho térmico de uma edificação ou habitação residencial, a gente tem uma convergência entre desempenho e o método da INE, que atendendo intermediário superior, a envoltória atende em nível B, para nível intermediário, e superior para nível A. O que a gente avalia no método da INE é áreas de uso comum, então a gente avalia todos esses sistemas, iluminação, bombas, elevadores, condicionamento de ar, sistema de aquecimento de água, todas essas áreas de uso comum, frequente e eventual e áreas não frequentadas. A envoltória, que são aqueles estudos, pode ser por simulação, um método simplificado, prescritivo, ou até mesmo por aplicação de um método de redes neurais artificiais. Sistema de aquecimento de água, e aí ele pode ser térmico solar, elétrico, térmico, e que entra aquela questão que eu falei, né? Porque a gente avalia a classificação em energia primária, porque eu estou trabalhando aqui, por exemplo, sistema térmico, que é a gás, não posso somar com o sistema elétrico, com consumo de energia elétrica, são energias diferentes, e a gente precisa trazer para a primária. Geração de energia, a gente vai querer saber essa energia que foi gerada, e por fim, por meio do meu consumo real de energia primária, comparado a um de referência, eu posso classificar a minha edificação. Tem fatores informativos, que eles não alteram a classificação de eficiência energética, que lá no selo ele informa o uso racional de água e a emissão de CO2. Outro detalhe que eu acho importante, saiu recentemente, a partir de 1 de novembro de 2024, todas as ENSES vão ter que ser baseadas nos métodos da INE. Então, até agora pode ser pelo método antigo, mas a partir de 1 de novembro, todos os métodos pela INE do Inmetro. Vocês podem ver por essa portaria aqui, que eu botei na referência. Para finalizar, ainda tem outro slide, mas para fazer uma conclusão disso tudo, veja que é um trabalho multidisciplinar. Então, são vários âmbitos da edificação. A gente tem muita coisa para trabalhar. E aqui eu falei de uma maneira mais geral. Se a gente entrar num ponto bastante específico, e envolve todos esses agentes de uma construção, desde a indústria de materiais, os usuários, arquitetos, engenheiros, incorporadores, os projetistas. Então, é um trabalho bastante abrangente quando a gente fala de eficiência energética.
Seguido, eu trago um mapa do mundo. Esse mapa é da IEA, a Agência Internacional de Energia. Esse mapa ele mostra em verde quais são os países que têm exigências obrigatórias, tá? Obrigatórias de eficiência energética para as construções. São os códigos de obra que eles são obrigatórios para atendimento. Então, veja que, na maioria do mundo, o mundo está se inclinando a ter exigências mesmo. O mundo está obrigando que as construções tenham essa eficiência energética incorporada no processo de concepção do empreendimento. No Brasil, ela é voluntária, como eu falei inicialmente. A INE ela é voluntária, o método PBE, o incorporador decide se vai fazer ou não. Mas a gente tem um projeto que ele, inclusive, já terminou, que era a avaliação do impacto regulatório e plano de implementação do PBE Edifica. Foi realizado pela MidCity Projetos, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, Eletrobras e o Procel. Eles fizeram um estudo para a compulsoriedade desse método das edificações que serão construídas. Então, a gente fala de um intervalo de 10 a 15 anos. A tendência é que as edificações sejam obrigadas, os novos projetos sejam obrigados a etiquetar. Então, vai ser obrigado, isso é um fato. O mundo está se inclinando para essa exigência de eficiência energética. Inclusive, o que eu acho interessante também é que o Rio de Janeiro ele tem um PDS, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável, em que o Rio de Janeiro já tem no código do município medidas de eficiência energética e de análise envoltória, por exemplo, que as novas edificações devem atender. Então, a princípio, o que esse projeto fala é isso, que nesse curto prazo, eles vão ter essa liberdade para decidir qual vai ser o método, o que a gente vai exigir. Mas depois desse prazo ali, de 10 anos, todo mundo vai ter que classificar pela INE. Então, até 10 anos, o município decide, aí varia de acordo com a quantidade de habitantes. Depois desses 10 anos, todo mundo pela INE, e depois de 15, aí o que muda é o critério em relação à quantidade de habitantes. Pois bem, espero que vocês não se assustem, era o que eu queria trazer.